em sua jornada pelo deserto. Números, capítulo 9, do versículo 15 ao 23. As Escrituras também nos guiam em nossa jornada aqui na terra. Versículo 105 do Salmo 119. O salmista sentiu anseio profundo de ler e meditar sobre os preceitos de Deus. E ao contrário de muitos viajantes de hoje, não tinha medo de pedir orientação ao Senhor. Se gastarmos tempo, meditando na palavra e buscando ao Senhor, Ele nos encontrará, Ele nos mostrará o caminho da vida. Salmo 16, versículo 11. Uma vez que temos outro Senhor, obedecemos a um conjunto diferente de leis e temos cidadania em outra pátria. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Somos diferentes das pessoas perdidas que Jesus chamou de filhos do mundo. Em Lucas capítulo 16, versículo 8. Não nos conformamos com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E por isso o mundo opõe-se a nós e nos persegue. Assim, somos sofredores que levam sobre si o opróbrio por Jesus Cristo. Versículo 21 ao 24 do Salmo 119. Mateus 13, 20, 21. Hebreus, capítulo 13, versículo 13. O salmista chama seus perseguidores de soberbos, versículo 21 do Salmo 119. E os descreve desobedecendo à lei de Deus, versículos 126 e 158 do Salmo 119. Ignorando a palavra de Deus, versículo 139. Desviando-se dela, versículo 21 e 118. E abandonando a palavra de Deus. Assim o salmista descreve os seus perseguidores soberbos. Aqueles que ignoram, desviam-se e abandonam a palavra de Deus, como está no versículo 53 do Salmo 119. Uma vez que rejeitam a palavra de Deus, também rejeitam e zombam do povo de Deus. Versículo 51 do Salmo 119. Mantém a seu respeito. Versículo 69 do Salmo 119. Versículo 69 do Salmo 119. Tentam pegá-los em suas armadilhas. Versículo 60. Versículo 85. Tentam pegá-los em suas armadilhas. Versículo 85 do Salmo 119. E os oprimem sem motivo. Versículo 78 e 122. Essa é uma grande transgressão à qual Davi se refere no Salmo 19, versículo 13. A soberba, o orgulho. A oposição que o salmista sofria vinha dos altos escalões, versículo 23 e versículo 161 do Salmo 119. Ou seja, dos nobres, dos governantes da terra. O salmista desejava que Deus removesse o opróbrio que havia colocado sobre ele como uma vestimenta. Versículo 22 do Salmo 119. Versículo 35, Salmos 35, versículo 26. Salmo 109, versículo 29. Salmo 132, versículo 18. Mas seu sofrimento deu-lhe a oportunidade de testemunhar aos nobres e reis. Versículo 46. Mateus capítulo 10, versículo 18. Atos capítulo 9, versículo 15. Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Filipenses capítulo 4, versículo 22. O escritor precisava de sabedoria para lidar com essas situações difíceis e encontrou orientação na palavra de Deus. Versículo 24. Em vez de dar ouvido às calúnias do inimigo, meditou sobre a verdade de Deus. Trata-se de uma boa maneira de manter a mente pura e confiante. Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Sexto, Salmo 109, do versículo 25 ao 32. Nem tudo está perdido. A sessão anterior encerra com o salmista deleitando-se na palavra de Deus. E esta sessão, agora, daqui em diante, começa com ele no pó.
É de se esperar que o inimigo nos ataque com mais intensidade quando estamos desfrutando as bênçãos de Deus. Quando as coisas estão tranquilas e nos sentimos bem, há sempre o risco de relaxarmos e de colocarmos a armadura de lado. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha, disse Andrew Bonner, com toda razão. O salmista soube o que fazer quando se viu arrasado. Ele orou: vivifica-me, me dá vida. Versículo 25, Salmo 143, versículo 11. Seus inimigos estavam difamando o seu nome. Versículo 23. Cercando-o de armadilhas. Versículo 61. Mentindo a seu respeito. Versículo 69. Fazendo-o sofrer e ser desprezado. Versículo 83 e 141. E até mesmo ameaçando a sua vida. Versículo 109. Portanto, não é de se admirar que ele se sentia como um inseto no pó. Mas quando temos a impressão de estar no pó, na pior, no vale, no poço das profundezas, como no Salmo 130, o Senhor aparece com o que há de melhor e nos concede a graça que precisamos. 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 ao 11. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 10. Algumas versões traduzem o pedido do salmista por preservar a minha vida. Nova versão internacional. Preserva a minha vida, Senhor. Me mantém vivo. Me deixa viver. Mas essa súplica vai muito além. Sem dúvida inclui a salvação de sua vida, mas também envolve o revigoramento, renovação de seu ser. Essa oração é repetida com frequência no versículo 25, 37, 40, 50, 88, 93, 107, 149, 154, 156 e 159 do Salmo 119. E o Senhor sempre lhe responde: ensina-me, me dê sabedoria. Versículo 26, 27. Muitas vezes perguntamos: como posso sair dessa dificuldade? Quando na verdade deveríamos perguntar: o que posso aprender com essa experiência? O que posso aprender com essa dor? O que eu posso aprender com essa dificuldade? Nos momentos de crise, precisamos da sabedoria de Deus, a fim de não desperdiçarmos nosso sofrimento. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 8. O salmista sabia que ainda havia lições a aprender na escola da vida e não queria perdê-las. Conversou com o Senhor sobre o que estava se passando, e o Senhor respondeu, concedendo sabedoria e força. Pela fé, o salmista esperava ver as muralhas caindo e as maravilhas de Deus manifestas em meio às suas batalhas. Fortalece-me, versículo 28 até o versículo 30. Ao longo de todo o salmo, o escritor deixa claro que seu sofrimento era decorrente de seu compromisso com Deus e sua palavra. Versículo 28, 50, 67, 71, 75, 83, 92, 107, 143 e 153 do Salmo 119. Na verdade, arriscava a vida para obedecer ao Senhor. Versículo 109 do Salmo 119. No entanto, não se enfureceu com seus inimigos, nem procurou destruí-los. Antes, chorou por eles e os entregou a Deus. Versículos 115 e 136 do Salmo 119. Tudo o que desejava era ter forças para continuar vivendo para o Senhor e engrandecendo sua palavra. Me dá força, me dá força, me dá força, fortalece-me. Era o seu desejo. Descobriu que a graça de Deus era de fato tudo o que precisava. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9.
Estava determinada a percorrer o caminho da verdade de Deus e a evitar o caminho enganoso do inimigo. Versículo 29, versículo 30, versículo 104, versículo 128 do Salmo 119. Quando somos pressionados pelo inimigo, nossa primeira reação normalmente é orar, pedindo que o Senhor mude essas pessoas, quando talvez uma reação mais adequada seria pedir para Deus mudar e nos capacitar de modo a superarmos a dificuldade. Ao invés de pedirmos para Deus mudar os nossos inimigos, nós deveríamos pedir para Deus nos mudar. Defende-me, versículo 31 até o 32. Versículo 31 e 32 do Salmo 119. O salmista não desejava envergonhar o nome do Senhor. Versículo 31, 46, 78 e 80. De modo que, pela fé, entregou a situação nas mãos de Deus. O Senhor não é capaz de nos defender quando elaboramos planos engenhosos, meticulosos, planos detalhistas para preservar nossa imagem e denegrir a imagem de outros. Romanos 12, do versículo 17 ao 21. Ao nos apegarmos à sua palavra e crermos em suas promessas, o Senhor é capaz de trabalhar a seu tempo, a seu modo. A fé nos livra do confinamento das tramas dos inimigos e nos liberta para desfrutarmos um lugar mais amplo. O salmista saiu do pó em que estava caído, versículo 25 do Salmo 119, e passou a correr livremente pelo caminho do Senhor. Versículo 45, 96 do Salmo 119, Salmo 4, versículo 1, Salmo 18, versículo 36. 7, do versículo 33 ao 40, para terminar bem. Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 6 ao 8, e Jesus em João, capítulo 17, versículo 4, terminaram bem, glorificando o nome de Deus, mas nem todo cristão alcança esse objetivo tão almejado, tão desejado. Um bom começo deveria resultar num bom final, mas nem sempre esse é o caso. Ló, Salomão, o rei Saul, Aitofel, Demas, começaram bem, mas terminaram a vida de maneira trágica. O salmista deseja terminar bem, versículo 33 do Salmo 119, mas isso é consequência de viver bem. Quais são os elementos essenciais a uma vida coerente que termina bem? Primeiro, aprendizado, versículo 33 ao 34. Devemos orar pedindo esclarecimento espiritual para aprender a palavra de Deus e a prática dessa palavra. Não basta ler a Bíblia, estudar livros, obter respostas para certas perguntas e ser capazes de discutir teologia. Devemos compreender o caráter, o ser de Deus, quem Ele é e a operação de sua providência. Salmo 27, 11, Salmo 86, 11, Salmo 103, 7. Assim como as crianças aprendem sobre o caráter de seus pais e descobrem o que lhes agrada, devemos conhecer melhor a Deus, nosso Pai que está nos céus, e discernir seus desejos, suas vontades, quem Ele é, o que Ele ama. Devemos ter a revelação completa do Senhor, não apenas uma parte, uma revelação completa de sua vontade nas Escrituras. E precisamos de esclarecimento interior, a fim de descobrir o que ela significa para a nossa vida, o que a vontade significa, o que a vontade de Deus significa para a nossa vida em particular. Nossa oração ensina-me deve ser contrabalanceada com dá-me entendimento. Ensina-me e dá. Concede-me o que me pedes e pede o que quiseres. Ensina-me deve ser contrabalanceado, pesado, balanceado, deve caminhar junto com dá-me
entendimento. E também uma coisa contra outra devem conduzir à obediência. Segundo elemento para ter uma vida coerente que termina bem, obediência. Versículo 35. Aquilo que aprendemos com a mente e compreendemos com o coração deve nos motivar a ter o desejo de fazer o que Deus ordena. Porém, nossa obediência não pode ser como a de um escravo que obedece ao seu senhor a fim de evitar a disciplina. Antes deve ser a obediência de um filho grato. Deve ser a obediência de um filho grato, que tem prazer em agradar a seus pais, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 6. Foi assim que Jesus obedeceu ao Pai. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, versículo 8. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. Se desejamos conhecer a verdade de Deus, devemos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. João capítulo 7, versículo 17. Outro elemento para uma vida coerente que termina bem. Prazer. Versículo 36 e 37. Esses versículos nos advertem que nosso coração e nossa mente, olhos, devem estar voltados inteiramente para a verdade de Deus e não para as riquezas materiais e as vaidades do mundo. Versículo 51, versículo 157 do Salmo 119. A perspectiva determina o resultado. Abraão olhou para a cidade celestial e terminou bem. Ló olhou para Sodoma e teve um fim trágico. Trágico. Gênesis capítulo 13. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 16. Os olhos veem aquilo que o coração ama e deseja. Salmo 101, do versículo 2 ao 6. Números, capítulo 15, do versículo 37 ao 41. Jeremias, capítulo 22, do versículo Jeremias, capítulo 22, versículo 17. Temos um dos olhos voltados para o mundo e outro voltado para a palavra. Ter um dos olhos voltados para o mundo e outro para a palavra é o mesmo que ter uma mente doble, uma mente dividida, uma mente separada, e Deus não abençoou pessoas assim. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 a 8. Outro elemento essencial para uma vida coerente que termina bem é o temor. Temor. Versículo 38 e 39. O temor do Senhor conquista todo o medo. O medo do homem conduz à servidão e à derrota. Provérbios, capítulo 29, versículo 25. O salmista não tinha medo de seus inimigos. Seu receio era envergonhar o Senhor, infamar seu nome, trazer vergonha ao seu nome, ao seu grande nome. O medo do salmista era esse, envergonhar o nome do Senhor. O salmista apropriou-se das promessas de Deus e confiou que o Senhor traria de seus inimigos, resolveria com seus inimigos. Ele confiou nisso, confiou que Deus resolveria com seus inimigos. Afinal, vivemos de promessas e não de explicações. Nossa fé é provada pelas promessas de Deus e nossa fidelidade é provada pelos preceitos de Deus. Tanto uma quanto a outra. Tanto as promessas quanto a fidelidade são importantes. Para mais sobre as promessas de Deus, ver versículos 41, 50, 58, 76, 82, 116, 123, 140, 148, 154, 162 e 170 do Salmo 119. O que conta
De fato, não são nossas promessas para Deus. Versículo 57 do Salmo 119. Mas sim as promessas de Deus para nós. Outro elemento essencial para uma vida coerente que termina bem, que termina no céu em paz, anseio. Versículo 40 do Salmo 119. Ter um anseio profundo pela verdade de Deus é a marca do cristão que está amadurecendo na fé. A alma do salmista era consumada por desejar incessantemente os preceitos de Deus. Versículo 20. Tanto ele declara: abro a boca e aspiro porque anelo os teus mandamentos. Versículo 131 do Salmo 119. Ansiava pelo dia em que a salvação de Deus seria revelada, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Ele ansiava pelo dia em que a salvação de Deus seria revelada, em que Deus vivificaria seus corpos mortais, o seu corpo mortal. Versículo 174 do Salmo 119. Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 23. Enquanto isso, seu desejo era saciado pela palavra viva de Deus, que é, para aquele que crê, como o mel. Salmo 103, versículo 119. Como o pão. Mateus capítulo 4, versículo 4. Leite e alimento sólido. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Hebreus capítulo 5, do versículo 12 ao 14. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Oitavo, Salmo 119, do versículo 41 ao 48. Caminhar e conversar. Podemos ouvir várias vozes nessa sessão que começa com Deus nos falando, versículo 41. É evidente que Ele o faz enquanto lemos a sua palavra e meditamos sobre ela. Ele nos fala com amor e misericórdia, e mesmo suas advertências vêm de um coração compassivo. A palavra de Deus é a expressão do amor de Deus por nós, Salmos 33, versículo 11. E deve redundar em amor em nosso coração, tanto pelo Senhor, quanto por seu povo e pelos perdidos. A palavra de Deus compartilha as promessas de Deus, e essas promessas sempre representam esperança. As Escrituras são as suas boas promessas de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. E todas as suas promessas se cumprem em Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. As Escrituras também são palavras desta salvação. Atos, capítulo 13, versículo 26. Pois a palavra declara que Jesus é o único Salvador que podemos confiar nele. E que podemos confiar nele. Como é maravilhoso saber que Deus fala conosco. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Será que estamos ouvindo? Porém, enquanto Deus está falando, o inimigo também fala. Versículo 42. Como vimos anteriormente, o escritor desse salmo estava sendo oprimido por seus inimigos que mentiam sobre ele, difamando o seu nome e até ameaçavam sua vida. Nossa principal arma contra esses ataques é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Pois somente a verdade de Deus pode calar as mentiras do diabo. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Precisamos da verdade de Deus em nosso coração. Não apenas para nos guardar de cairmos em pecado, mas também para nos preparar, a fim de respondermos àqueles que nos questionarem sobre a nossa fé. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. O povo de Deus fala ao Senhor, versículo 43.
Assim como Neemias, podemos fazer orações instantâneas para o Senhor em nosso meio, ao trabalho e às batalhas. Neemias capítulo 2, versículo 5, Neemias 4:4, Neemias 5:19, Neemias 6:9, 14, Neemias 13:14, 22, 31. Quando formos confrontados pelo inimigo, o Senhor não nos dará palavras das Escrituras sobre as quais nunca refletimos, mas seu Espírito pode nos trazer à memória aquilo que lemos e aprendemos. João capítulo 14, versículo 25, versículo 26. O salmista relaciona a palavra de Deus à sua boca, pois o termo meditar em hebraico significa falar em voz baixa. Os israelitas costumavam repetir as palavras em voz baixa enquanto meditavam e oravam. Josué capítulo 1, versículo 8. Nossa vida fala do Senhor aos outros, versículo 44, 45. Quando o nosso caminhar está de acordo com o nosso falar, a melhor defesa da fé é uma vida transformada e sensível aos outros. Nossa obediência ao Senhor e nosso ministério de amor aos outros, Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, demonstra a realidade de nossa fé com muito mais eficácia do que qualquer outra coisa. Pelo fato de conhecer, de obedecer à palavra da verdade, versículo 43, podemos desfrutar a liberdade da escravidão, podemos desfrutar a liberdade do fim da escravidão do pecado. Versículo 45 do Salmo 119. Pois é a verdade que nos liberta da escravidão do pecado. João capítulo 8, versículo 32. Tiago capítulo 1, versículo 25. Tiago capítulo 2, versículo 12. Por fim, o povo de Deus fala aos outros. Por fim, o povo de Deus fala aos outros, versículo 46 ao 48. Se verdadeiramente amamos a Deus e sua palavra, não teremos vergonha de compartilhar essa palavra. A prova que amamos é que compartilhamos a palavra, mesmo com pessoas importantes como reis. Versículo 6, versículo 80 do Salmo 119. Romanos capítulo 1, versículo 16. Filipenses capítulo 1, versículo 20. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Quando amamos e obedecemos à palavra e nos deleitamos com ela, compartilhamos suas mensagens com outros. Isso é uma decorrência natural que acontece. Então, quando amamos e obedecemos e temos prazer na palavra, será natural compartilharmos ela com outros. Testemunhar significa dizer, falar a outros aquilo que vimos e ouvimos sobre Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 20. E aquilo que ele tem feito por nós, isso é testemunhar, isso é pregar, é dizer o que Deus está fazendo na nossa vida, o que ele fez por nós, o quanto ele nos amou, perdoou, nos protegeu, amou, ensinou e deu da sua graça. Testemunhar significa dizer a outros aquilo que vimos e ouvimos sobre Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 20. E aquilo que ele tem feito por nós. Um cristão contente é uma testemunha poderosa, cujo testemunho Deus pode usar para convencer e converter a outros. Não adoramos a Bíblia, mas honramos a palavra de Deus e levantamos as mãos em louvor e ação de graças e ações de graças por sua dádiva, a palavra de Deus, seus estatutos, preceitos, ordenanças, juízos, a sua lei sagrada.
Não adoramos a Bíblia, mas honramos a palavra de Deus. E levantamos as mãos em louvor e em ações de graças por sua dádiva. Em muitas igrejas é costume todos se levantarem para a leitura pública das Escrituras. Salmo 28, versículo 2. Salmo 63, versículo 4. Salmo 134, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. As virtudes cristãs mais fundamentais, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, podem ser observadas naqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Fé, versículo 42 do Salmo 119. Esperança, versículo 43 do Salmo 119. Amor, do versículo 41, 47 e 48 do Salmo 119. O amor é citado 3 vezes, pois o amor maior destes, o amor é maior que a fé e a esperança. O maior destes é o amor. Sobre amar a palavra de Deus, leia o Salmo 119, versículo 97, 113, 119, 127, 140, 159, 163, 165, 167. Versículos do Salmo 119, eu acabei de citar. E também 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 9. Salmo 119, do versículo 49 ao 56. O ministério da memória, da lembrança. Se o salmista era um sacerdote ou levita, o que é bem provável, então era exigido dele que conhecesse a fundo o livro de Deuteronômio, cujo nome significa segunda lei. Esse livro registra o discurso de despedida de Moisés, preparando a nova geração de israelitas para a conquista de Canaã. Depois que 40 anos vagando pelo deserto, a nação deixaria de ser nômade e se assentaria na terra, mas novas gerações viriam, e as tendências seria que esquecessem as lições do passado. Por isso, Deuteronômio, repetição, a segunda lei. Em Deuteronômio, encontramos o verbo lembrar, 15 vezes, lembrar, 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 lembrar. E a palavra esquecer é utilizada 14 vezes. Há certas coisas do passado que devemos esquecer, Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Mas há outras que devemos lembrar, guardar sempre na nossa memória. Nas palavras de George Santayana, nas palavras dele, aquele que não se lembra do passado está condenado a repeti-lo. Deus se lembra de seu povo, versículo 49 a 51. Quando se aplica ao Senhor, o verbo lembrar significa prestar atenção em, operar em favor de. Uma vez que Ele é onisciente, Deus nunca se esquece. Então não é necessário que nós diçamos, Deus se lembre, como se Ele esquecesse de alguma coisa. Uma vez que Deus é onisciente, Ele não se esquece de coisa alguma, mas pode decidir não se lembrar de algo contra nós. Isaías 43, 25, Jeremias capítulo 31, versículo 34, Hebreus capítulo 8, versículo 12, Hebreus 10, 17. Entretanto, Ele se lembra de nos fazer o bem e de nos conceder suas bênçãos. Lembrou-se de Noé e o livrou em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se de Abraão e livrou Ló em Gênesis capítulo. Lembrou-se de Abraão e livrou Ló em Gênesis capítulo 19, versículo 29. Lembrou-se de Raquel e Ana e permitiu que concebessem, Gênesis capítulo 30, versículo 22,
1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Lembrar não é o mesmo de trazer à memória, pois Deus nunca se esquece. Antes, é se relacionar com seu povo de modo especial. O salmista ora pedindo que Deus use a palavra para operar em favor dele. Suas esperanças vêm das promessas que Deus lhe deu. E ora para que essas promessas se cumpram. Quando Daniel descobriu a promessa de livramento do cativeiro na profecia de Jeremias, começou a orar imediatamente para que a promessa se cumprisse. Daniel tinha pressa. Daniel capítulo 9. A verdadeira fé não apenas crê nas promessas, mas também ora para que Deus opere rápido, rápido. Apressa-te, Senhor. O escritor do Salmo encontrou ânimo em sua convicção e oração. O termo consolo é sinônimo de conforto. A palavra de origem latina significa com força. E não abandonou a fé, nem fugiu dos problemas. Foi reanimado com novo fôlego de vida. Seu povo se lembra da palavra de Deus. Versículos 52 a 54. Como esse líder espiritual conhecia os juízos de outrora, que Deus havia dado a Moisés séculos antes, Deuteronômio capítulo 27, até Deuteronômio capítulo 28. Ele conhecia muito bem os juízos do capítulo 28, do terrível capítulo 28 de Deuteronômio, que Deus havia dado a Moisés séculos antes. Ele conhecia. Como ele conhecia. A nação havia preservado a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 31, do versículo 24 ao 29, e havia ensinado a cada nova geração, Deuteronômio capítulo 4, do versículo 1 ao 14. E essa é a responsabilidade da igreja hoje. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. A menos que a palavra de Deus seja honrada, ensinada e obedecida na igreja, essa congregação está apenas uma geração da extinção. O salmista estava indignado com o que as pessoas mundanas, os soberbos, estavam fazendo ao abandonar a herança espiritual de Israel. Versículo 53, versículo 104, 128, 163 do Salmo 119. E chorou pela perversidade dessa gente. Salmo 136 do Salmo versículo 136 do Salmo 119. Quando expressa sozinha, a ira pode ser destrutiva, mas somada ao amor produz angústia. E a angústia pode levar a ações construtivas. A reação do salmista foi transformar os estatutos de Deus em cânticos e usar a palavra de Deus para louvar o Senhor. Versículo 54 do Salmo 119. Efésios capítulo 5, versículo 19. Colossenses 3:16. Ele não considerava a lei de Deus um fardo, algo pesado a ser carregado. Antes, via a palavra como uma bênção a ser compartilhada. O que ele fez em forma de cântico, em forma de músicas, em forma de louvor. O louvor que não se baseia na verdade das Escrituras não agrada ao Senhor. Não é agradável ao Senhor. Estamos numa difícil peregrinação na terra para o céu e precisamos dos cânticos de Deus para nos encorajar e nos ajudar a testemunhar aos outros ao longo caminho, durante esse longo caminho no deserto. Atos capítulo 16, do versículo 22 ao 34. Somos peregrinos na terra e a Bíblia é nosso guia para este mundo. Versículo 19, versículo 64. E para nós mesmos. Versículo 64 do Salmo 119. O povo de Deus se lembra do nome de Deus. Versículos 55 e 56. O nome de Deus, Jeová, Yahvé,
é cheio de significado e de poder. A tradução "eu sou" deixa de fora grande parte da dinâmica que esse nome contém. Êxodo capítulo 6, versículo 1 ao 3. Podemos parafraseá-lo por "eu estou presente", eu estou ativamente presente e posso fazer o que achar melhor, quando achar melhor. O nome Yahvé não se refere apenas à existência e ao caráter do eterno Deus, mas também à sua soberania, seu poder e ao cumprimento dinâmico de sua vontade neste mundo. Os israelitas da antiguidade reverenciavam este nome a tal ponto que temiam usá-lo e, portanto, empregavam a designação Adonai, a fim de não pecar contra seu Deus. Só no livro de Salmos, há mais de 100 referências ao nome do Senhor. Devemos amar seu nome. Salmo capítulo 5, versículo 11. Cantar louvores ao seu nome. Salmo 7, 17, Salmo 9, 2, Salmo 18, 49. E glorificar seu nome, Salmo 29, 2. É por meio deste grande nome que triunfamos sobre os inimigos, Salmo 44, 5. Salmo 54, 1. Salmo 118, 10 ao 12. De modo que devemos sempre invocar para pedir socorro. Salmo 116, 4, 13, 17. Lembrar-se deste nome é animar nosso coração e confiar nele. Obedecer e não temer. Então lembrar do nome de Deus é animar nosso coração, confiar e obedecer e não temer. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9, 10. Lembrar-se do nome de Deus é pedir que Ele lembre-se de nós e que opere em nosso favor. Devemos fazê-lo quando estamos em trevas e com medo. Versículo 55 do Salmo 119. Ou quando estamos sozinhos e desanimados. Salmo 42, versículo 6. Torre forte é o nosso Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18, 10. Se você deseja saber quão forte é esse nome, estude as designações de Deus no Antigo Testamento e declarações de Jesus como "eu sou" no Evangelho de João. Porém, não se esqueça de fazer como o salmista e cultivar a prática de confiar nesse nome e de honrá-lo em todos os aspectos da vida. Versículo 56 do Salmo 119. Não apenas nas emergências. 10. Salmo 119, do versículo 57 ao 64. Deus é tudo o que precisamos. Toda vez que o povo de Israel traía o Senhor e buscava a ajuda dos ídolos, mostrava que, na verdade, não acreditava que Jeová, Adonai, Yahvé, era capaz de suprir suas necessidades. No tempo de Elias, Israel tentou resolver os problemas da seca, voltando-se para Baal, o deus cananeu da tempestade, o falso deus da tempestade, Baal. Mas foi o Senhor quem enviou a chuva em resposta à oração de seu profeta Elias. Quando o inimigo ameaçava invadir a terra, os líderes de Israel costumavam buscar a ajuda do Egito, como se Jeová não estivesse interessado, nem fosse capaz de livrá-los. Nesta sessão, o salmista deixa claro que o Senhor Deus Todo-Poderoso é tudo o que precisamos. O Senhor é nossa porção, versículos 57 e 58 do Salmo 119. Trata-se de um termo ligado a bens imóveis. Refere-se à divisão da terra de Canaã entre as tribos de Israel, Salmo 78, versículo 55, Josué, capítulo 13, até o capítulo 21. Os sacerdotes e levitas não receberam aliança na terra,
pois o Senhor era sua herança, seu tesouro, seu ouro, sua prata, sua porção. Números capítulo 18, do versículo 20 ao 24. Deuteronômio capítulo 10, do versículo 8 ao 9. Deuteronômio capítulo 12, versículo 12. O sacerdote Jeremias, chamado para ser profeta, chamou o Senhor de porção de Jacó. Jeremias 10, 16, 51. Jeremias 10, 16. Jeremias 51, 19. Lamentações de Jeremias 3, 24. E Davi usou essa mesma imagem no Salmo 16, 5, 6. As divisas em Salmo 16, versículo 6. As heranças em Salmo 16, versículo 6. Eram linhas que separavam uma propriedade da outra, de acordo com a herança que o povo havia recebido de Deus. Os cristãos possuem uma rica herança espiritual no Senhor Jesus Cristo, pois nele se encontra a plenitude da divindade, e nele estamos completos, aperfeiçoados. Colossenses capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Ele é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 8. E nosso tudo em todos. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Pelo fato de estarmos nele, temos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Nossas riquezas em Cristo são reveladas na palavra. Nossa cadeia